capítulo 16. Capítulo 16, do verso 7 em diante. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Samuel 16, verso 7. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram os seus filhos? E disse: Ainda falta o menor, eis que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou buscá-lo, e mandou em busca dele, e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante e de aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este é ele mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse momento, pelas ofertas, pelos dízimos. O Senhor possa falar conosco de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, abençoando cada família representada nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando eu lia esse texto em casa, eu analisava, e a gente estuda e a gente analisa de uma forma, né, que Deus acaba trazendo no coração da gente algo diferente. Se nós olharmos para o texto, aqui estava sendo uma escolha entre os filhos de Jessé. Deus tinha falado com Samuel: vai até Jessé e vai lá, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Vai lá e unge. Quando Samuel chega, Samuel olha e ele já vê ali, né, o primeiro ali, né, que é Abinadab, Abinadab, Samá, Eliabe. Esses 3 eram os mais velhos da família e eram os mais fortes. Então, certamente, Samuel falou: é isso aqui mesmo que vai ser ungido do Senhor. Ele ainda fala assim: certamente eu estou diante do ungido do Senhor, escolhido do Senhor. Então ele estava dizendo assim: olha, eu vi ali Eliabe, Samá e eu esqueci, deixa eu ver o nome do outro aqui para mim não me enganar. Tá, Eliabe, Abinadab e Samá. Esses 3, quando ele chega, ele fala assim: certamente eu estou diante do escolhido do Senhor. E Deus falou assim: não, você olha o que você está vendo, a aparência, o que está diante dos seus olhos. Não olha assim, não olha o coração. E ele tinha 7 filhos de Jessé, passaram 7, e nenhum dos 7, o coração de nenhum daqueles 7 chamou a atenção de Deus. É interessante quando a gente olha para o texto. O que chamou a atenção do coração de Deus foi Davi. Mas Davi não estava ali no momento. Davi estava longe. Poderia o pai ali, né, por favorecer os irmãos mais velhos, dizer assim: não tem mais não, acabaram os filhos, já tinha passado 7. Samuel ia ter que talvez insistir para escolher um dentre aqueles ali, mas Deus não ia permitir, Deus já tinha escolhido. Uma das coisas que eu aprendo com a palavra de Deus é assim: quando Deus te escolhe, pode passar quem quiser na sua frente, pode vir
um monte que quiser. Ele vai falar, não, não é esse. Você está vendo com os seus olhos naturais. Eu olho com os olhos do coração, olho com o coração. Então Deus, ele já tinha ali visto que Davi era o escolhido. E ali ele começa toda essa trajetória para que Davi reconhece ali o reino ali, reconhece como rei. No capítulo 16, verso 1, diz assim: então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ele insistiu ainda com Saul. Ele ainda insistiu, até o ponto que chega nessa escolha, e Deus mostra ali Davi. Então ele fala assim, então é o seguinte, enquanto ele não chegar, ninguém senta na mesa, ninguém come, ninguém faz nada. Ele tem que vir aqui. Alguém tem que ir lá chamar ele, para que ele venha. E Davi estava trabalhando. Eu tiro aqui um aprendizado para a nossa vida. Deus não procura pessoas desocupadas. Deus procura pessoas que estão ocupadas. Porque Ele sabe que aquele que está na função, Ele vai fazer. Aquele que não faz nada, Deus não vai chamar. Porque você já não faz nada, nem para Ele próprio, como que Ele vai fazer para Deus? Então é interessante esse texto, a gente aqui abre um leque de entendimento de várias áreas da nossa vida. De várias áreas. Deus não vai procurar uma pessoa que não tem compromisso com nada. Uma pessoa, um exemplo, arruma um trabalho, eu não quero trabalhar. Eu tenho uma historinha para contar para vocês. Faleceu uma pessoa, isso é uma história ilustrativa, tá? Faleceu uma pessoa e indo para se sepultar, com uma rede carregando. E aí chegou um para ver se ele coisava, porque as pessoas sabiam que ele não era morto, estava com preguiça. Falei assim, ó, tem uma pessoa ali que tem um tanto de arroz para dar para você. Ele levantou para você assim, está cozido? Não. Aí o outro falou assim, tem uma pessoa que vai te dar feijão. Mas está cozido? Está descascado? Está cozido? Está pronto? Não. Aí passou um e falou assim, não, então já que você quer uma coisa pronta, eu vou te dar um cacho de banana. Ele falou assim, mas tem alguém que vai descascar para mim? Está descascado? Tem alguém que vai trazer para mim? Ele não queria no bananal cortar o cacho de banana para pegar. Ele queria que a pessoa trouxesse na mão dele. Então Deus não vai usar pessoas desocupadas. Pessoas que não têm compromisso. Pega o serviço, trabalha um dia, dois, já para. Não dá motivo, já larga. Uma pessoa que você dá uma responsabilidade na mão dele, ele não faz. Deus não vai usar essa pessoa. Porque se a pessoa não faz nem o que é para ela própria, como que ela vai fazer para Deus? E ali Deus viu 7 desocupados dentro de casa. 7. Então eles falam assim, pastor, mas esses 7, não sei, por que só o caçula estava trabalhando? Geralmente, na família, quem trabalha é os mais velhos. O caçula fica em casa. O caçula geralmente vai ser o menor. Vai ser, um exemplo, se eu tivesse um filho, hoje estaria com 30 e tantos anos, mas quando a gente já tinha 10 anos, ele estava com 1 ano, 2 anos de idade, se tivesse nascido. Então ele não tinha condição de trabalhar, a gente já tinha. Então geralmente não é o caçula que trabalha, geralmente é o mais velho. Mas ali foi o contrário. Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas lá no pasto. E os 7 irmãos estavam dentro de casa, fazendo lá, sabe o que eles estavam fazendo? E Deus olha, e ali Samuel quer ungir ali Eliabe, ele não deixa. Quer ungir ali Samar, ele não deixa. Quer ungir ali o outro irmão, não deixa. Por quê? Porque ele falou assim, espera aí, não é isso daí não. Eu já estou vendo aqui, você não está vendo com seus olhos que eles não têm compromisso com nada? Já Davi é uma pessoa compromissada, que sendo menor está lá trabalhando, está cuidando do sustento da família, porque naquela época eram as ovelhas, que era o sustento da família. Era a lã, era a carne, era o leite, e Davi é que estava cuidando. É muito fácil a gente analisar esse texto e entender algumas coisas. O que será que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus? O que será que eu tenho que fazer para chamar a atenção de Deus para a minha vida? Porque eu preciso dele.
Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas eu preciso da atenção de Deus sobre a minha vida. O que eu preciso fazer? A primeira coisa é que a pastora falou, aí já é orar. Vigiar é com o ser humano e orar é com Deus. Então, quando você fala, então eu preciso orar a Deus, eu preciso buscar Ele, como a palavra diz, buscar enquanto está perto, invocar o teu nome quando se pode achar. Isaías 55, 6. Jeremias 11, 13. Buscar-me-eis, me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, é possível. Mas o texto mais bonito que nós olhamos é o de 2 Crônicas 7,14. Se você orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Se você orar e me buscar. Então é muito fácil a gente olhar para o tamanho da pessoa, para a beleza da pessoa, talvez por saber falar, mas Deus não olha essas coisas. Deus olha diferente de nós. Se nós fôssemos olhar aqui hoje, talvez, não sei, talvez alguém com mais estudo aqui, mas talvez eu e Devanir, talvez não poderia falar assim, ó, esses dois aqui fazem talvez à frente da igreja, a irmã de Lane, porque não tem estudo. Deus não olha isso. Deus olha o coração. Deus fala assim, o coração deles é bom. O coração deles é bom. É do jeito que eu quero. Se aquele gigante chamado ali, quando ele vem ali chamado Golias, quando ele vem ali, e diz o texto que por 40 dias ele se apresentava ali nas fileiras do povo de Saul, e ele desafiava, olha, levanta alguém aí para lutar contra mim, escolhe alguém aí para lutar contra mim, se ele me vencer, né, eu serei seu servo, mas se eu vencer ele, vocês serão meus servos. Então ele disse assim, se ele me vencer. Então na realidade o que precisa nós entendermos? Que Deus, quando ele levanta alguém, não importa o tamanho daquele que vem contra ele. Porque aquele gigante, ele vai ali, e ele olha para Davi e fala assim, Davi, você está pensando que eu sou um cão? Para você vir contra mim? Eu não sou um cãozinho não, eu sou um guerreiro. E Saul também tenta tirar de Davi aquele que Deus tinha colocado em Davi. Ele tenta desanimar Davi, fala assim, Davi, olha, você é um jovem, você ainda é moço. Ele é um guerreiro desde a sua juventude. Ele já é um guerreiro há de muitos anos. Você não consegue lutar contra ele. E Davi fala assim, olha, não desfaleça o coração de ninguém, ó rei, que Davi, o teu servo, vai lutar contra ele. Davi vai, eu vou lutar contra ele. E quando Davi chega até ele, no capítulo 17, 46, ele fala assim para esse gigante, olha, você vem a mim com pau, com porrete, com lança, com o que você quiser. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que a força que ele tinha não era uma força humana, era uma força de Deus. Só que o gigante não sabia que Davi lá atrás tinha sido escolhido para ser rei, não sabia que aqui no capítulo 16, o verso 10, o verso 13, então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou e foi embora para Ramá. Aquele gigante não sabia que lá atrás Samuel tinha ungido a Davi, e naquele momento o Espírito Santo tinha se apossado de Davi. Então já não era mais Davi que fazia as coisas, não era Davi mais que lutava, não era Davi mais que vivia. Davi só tomava a decisão, mas quem dava a vitória era o Espírito Santo. Você pode falar, você pode pregar, você pode orar, mas quem faz é o Espírito Santo. Você pode dizer assim, eu vou orar por aquela pessoa, Deus vai curar, o Espírito Santo vai curar. Então você pode determinar no nome de Jesus todas as coisas, mas quem faz é o Espírito Santo.
Então ele não sabia. Ele não tinha nem noção de quem era Davi. Ele não imaginava quem era Davi. Davi vem até ele sem arma, sem nada. Simplesmente com uma funda e uma pedra na mão. E com aquela funda e aquela pedra ele derruba aquele gigante. Eu não sei qual gigante você está enfrentando hoje. Não sei qual gigante tem se levantado diante de você. Mas no nome de Jesus você tem autoridade do Espírito Santo para derrubar. Você tem autoridade do Espírito Santo para declarar que vai cair por terra em nome de Jesus. Não importa o tamanho dele, não importa o que ele fez contra você, com que ele venha, porque em nome de Jesus, em nome do Senhor, ele vai cair, em nome do Senhor, ele vai ser derrotado, em nome do Senhor, ele vai ser transformado em pó diante de você. Aleluia! Porque se Golias entendesse quem era Davi, ele não tinha afrontado Davi, ele não tinha. Você vê o texto dizendo aqui no capítulo 17, 8, diz assim: e parou e clamou às companhias de Israel, e disse, para que saísse a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu, aqui é Golias falando, não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhe dentre vocês um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem, para que ambos pelejemos. O verso 15: Davi, porém, ia e voltava de Saul e apacentava as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias naquele povo, ele desafiando aquele povo. 40 dias ele desafiando. Davi chega, Davi ouve aquelas palavras, Davi pergunta: o que está acontecendo? O que é isso? Fala assim: ó, esse aí é Golias, o Eteu de Gate, que é o guerreiro, e ele está desafiando, ó. E ele vai no capítulo 17, 32, diz assim: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Ele falou assim: você não fica preocupado, não, eu vou lutar contra ele, porque eu cuido das ovelhas do meu pai lá. Vem um urso, um leão, pega o carneirinho lá, eu vou lá atrás, pego ele, tomo a ovelha, trago de volta e mato ele. Eu não perco nada. Então Davi, ele fala para Samuel: Saul pode ficar tranquilo, que eu vou lutar. Aí Saul começa a desacreditar ele. Saul começa a pôr obstáculo. Saul começa a mostrar para ele as fraquezas dele e a força daquele gigante. Só que Saul também não sabia que Davi tinha sido escolhido por rei, e Deus já tinha falado para ele: eu vou colocar alguém no teu lugar, e ele será maior que você, será mais forte que você, será melhor que você. Só que Saul não acreditou. Saul, ele não olhou com os olhos de um rei, de entender que ali era um homem ungido por Deus, que Deus tinha escolhido o lugar dele, que ele seria substituído. Agora aqui vem o que eu quero falar para mim e para você. A substituição de alguém nas nossas vidas muitas vezes machuca, muitas vezes dói. Só que a substituição, ela vem por algo que acontece. Ou eu deixo de fazer o que Deus mandou, ou eu faço de qualquer jeito. Então Deus vai acabar me substituindo, porque eu não estou fazendo da forma que Ele quer, da forma que Ele me chamou. Saul já não fazia do jeito que Deus tinha pedido. No capítulo 15, verso 3, ele diz assim: vai até os amalequitas, destrói totalmente homens, mulheres, crianças e crianças de peito, animais, tudo, destrói tudo. Saul vai lá, salva o rei Agag, salva ali, traz um pouco das ovelhas, e ainda tinha um povo lá chamado Queneu, que ele gostava daquele povo. Ele falou assim: ó, você sai daí do meio, senão você vai morrer junto.
E nós não queremos matar vocês, nós queremos matar somente os amalequitas. Então Saul tinha um histórico de erros diante do Senhor. Tantos erros que quando Samuel fala isso, ele tenta enganar Samuel. Ele chega e diz: Samuel, olha, eu executei a palavra do Senhor, que você falou para mim, a palavra do Senhor. Exterminamos tudo. Mas ele estava numa conversa ali numa conversa, e de repente ele escuta um balido de ovelhas, um mugido de vaca, e fala assim: peraí, mas isso aí que eu estou ouvindo, o que é? Ele falou assim: o povo escolheu o melhor para sacrificar o Senhor. Aí Samuel pergunta para ele assim: o que é melhor? Sacrificar o Senhor ou obedecer a palavra do Senhor? Sabe o que muitos de nós caímos? Nós até sacrificamos. Até isso a gente faz, sacrifício. Sacrifício você largar, talvez, chegar cansado do trabalho, vir para a igreja. Muitas vezes isso se torna um sacrifício para a gente, porque a gente estava cansado, trabalhou até aquele momento, de repente chega em casa correndo, né, para se aprontar, para tomar banho. Vou dar um exemplo da família do Devanir, um exemplo. Se chegar todo mundo para tomar banho na mesma hora, o que vai acontecer? Chega 5 na hora só. Olha, mas tem uma hora para chegar na igreja, chega 5 para tomar banho. E se aprontar, como é que faz? Aí aquela correria. Então, vamos fazer assim: aquele que consegue tomar banho mais cedo, toma banho mais cedo. Deixa o outro que vai chegar mais tarde. Então, na realidade, o que acontece nas nossas vidas muitas vezes, a gente até sacrifica pela palavra, só que a gente não obedece. Talvez muitos sacrificam para mostrar para o outro. Você acredita que tem gente que vai na igreja para mostrar para o outro que foi? Ele não vai lá para adorar a Deus, vai lá para mostrar. De repente chega com uma roupa nova, chega lá, né, toda lá, ó. Né? Para adorar a Deus, teve 2 pessoas que chegou aqui nessa igreja e não queria entrar porque estava de short, não era muito negro. Eu abracei e vou entrar dentro. Ele: não, você vai entrar. Mudou de short, pastor, você vai entrar, não quero nem saber, entra aí. E foi uma pessoa que veio de Castelo Branco, um amigo meu, visitar, e ia ficar no carro. Mas ele começou a ouvir a palavra, ouvir os louvores, ele saiu do carro. E quando saiu do carro, eu abracei e joguei para dentro. Falei: entra para dentro. Botou de short, pastor. Eu falei: não importa. Não importa, entra para dentro. Então muitas pessoas hoje, eles se sacrificam, mas não por amor a Deus, pelo ego ferido, para mostrar para alguém. E Davi não era assim. Por isso que Davi falou assim: você pode ir contra mim como você quiser, com pau, com colete, com lança, até com martelo se quiser. Eu não estou nem aí, eu estou em nome do Senhor dos Exércitos. O nome daquele que você tem afrontado. Você tem afrontado o nome dele, é no nome dele que você vai cair. Então quando um problema se levanta contra a sua vida, você não vai lutar contra o problema, você vai dizer para o problema: você se levantou contra aquele que me levantou, você levantou contra o Senhor dos Exércitos, então vai cair, então vai sair, vai deixar, vai abandonar, aleluia, porque não é você que vai fazer, é o Espírito Santo de Deus que faz, é Ele que vai realizar. Nós de nós mesmos, nós não temos o que fazer. Muitas vezes até eu vejo o Devanir, quando ele vai pregar, fala assim: olha, de mim eu não tenho nada para falar, não tenho nada para fazer. Mas o Senhor vai falar, o Senhor pode fazer. Isso é você ver uma pessoa que tem humildade diante de Deus. Ele é humilde diante de Deus de dizer. Eu conheço pessoas que falam assim: pode vir hoje, olha, eu estou no fogo, estou jejuando, eu estou orando, pode vir que Deus vai te dar a bênção, pode vir que Deus vai acontecer. Não vai não, que é mentira. Ele quebrou o princípio da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Mateus 6, quando você estiver orando, não fale para ninguém, lava o teu rosto, pintia o teu cabelo, para não mostrar para as pessoas que você jejua. Agora a pessoa acha no direito de falar: olha, eu estou aqui no monte. Talvez você vê alguém postar essas coisas: olha, estou aqui no monte orando, estou consagrando, estou isso, estou aquilo. Ele está mostrando que você querendo se aparecer. Que Deus não é esse Deus. Deus não faz isso. Deus não vai falar para ninguém: se fosse ser tão fácil. Deus fala assim para todo mundo: pode vir que eu vou te curar, pode vir que agora eu vou te libertar. É tão fácil tirar, ir lá na Cracolândia lá e libertar aquele povo daquela merda, daquela droga lá, não é fácil. E aí na televisão você vê que tem pessoas que falam oração 3 minutos, vai lá 3 minutos, o cara está aberto uma porcaria. Isso é tudo conversa fiada. Sabe quem liberta? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Quem liberta é a palavra, quem liberta é Jesus, quem cura é o Espírito Santo, quem realiza milagre é o Espírito Santo, aleluia. Nós somos homens carnais, somos falhos e fracos, pecadores, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos, aleluia. Oh glória, aleluia, Jesus. Deus precisa mostrar para essa nação que Ele é todo poderoso. Deus precisa mostrar para aqueles que têm o temor de Deus, para dizer: eu sou o escolhido de Deus, mas eu só faço o que Ele me manda, aleluia. Eu não faço o que eu quero, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Eu não realizo as minhas coisas, realizo as coisas dele. Enquanto eu viver, para mim é Cristo, e se eu morrer é lucro, aleluia. Oh, glória, glória. Quantos de nós precisamos olhar para Davi e tirarmos um aprendizado? Davi, por isso que é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi pecava e falou assim: eu pequei. Quem quer saber, lê o Salmo 51. Eu pequei diante de ti e diante de todos, não sou digno de ser chamado teu filho, mas não retire de mim o teu Espírito Santo, retém em mim a tua salvação, aleluia. Me dê um espírito voluntário. Davi está dizendo assim: coloca em mim um espírito que faz sem interesse. Eu quero fazer, mas eu não quero interesse nenhum. Quando as pessoas talvez se levantassem aqui hoje, um exemplo, se eu levantasse um pastor aqui hoje, falasse assim: ó, você vai pastorear essa igreja por um tempo, mas não tem ganho. Talvez nós que estamos aqui, alguém falar assim: pastor Tenório, eu estou aqui, mas se você for em alguns lugares, ela fala assim: não vou não, não tem ganho. Tem como fazer lá? Pregar a palavra de Deus. Eu gosto muito de um texto que está em Mateus 10, 8. De graça recebeste, de graça vai. Em nome de Jesus vai expulsar demônio e curar enfermidades. Mas você recebeu de graça, então dá de graça. Hoje nós estamos vivendo um mundo de como Saul. Quando é talvez ali apontado para ele que ele é exposto, ele tenta matar. Porque se você olhar os capítulos à frente, você vai ver que Saul tentou matar Davi mais de 3 vezes. E 2 vezes ele foi salvo pelos 2 filhos de Saul. Primeiro pela mulher de Davi, que era filha de Saul, e depois primeiro por Jonatas. Jonatas era o cunhado de Davi. E ele manda Davi se esconder. E ele fala: vou vigiar o meu pai. Tudo que meu pai for fazer, eu te aviso. E ele na hora ele chama assim: vai, esconde, porque ele vai te matar. Nós precisamos olhar para esse texto e entender que não há dificuldade que possa nos parar. Não há doença que possa nos parar. Um dia eu disse assim, e eu tive que parar, por isso que eu falo: cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala. Vai ter que tomar um cuidado muito grande. Eu disse assim um dia: se eu não aguentar pregar de pé, eu prego sentado, mas eu não deixo pregar o Evangelho. E eu quebrei o meu pé, você lembra do ano? Não lembro agora. 2 vezes dentro de casa. E eu preguei na cadeira de roda, o Manuel ia lá de sabe isso. Preguei na cadeira de roda por 2 meses. Por 2 meses eu tive que pregar na cadeira de roda. Quando eu sentei nela, o Espírito Santo falou assim para mim: agora eu quero ver se tu prega mesmo. Eu falei: Espírito Santo, ela chega mais, porque eu vou te usar. Mas o diabo falou assim: você não vai pregar, você vai ter vergonha, você vai ficar envergonhado de pregar na cadeira de roda. Não tá, eu já estava até ficando bom nela, já estava empinando ela, já estava aprendendo até a empinar a menina, já vi os pés aí. Eu falei: eita, porque fiquei 2 meses ali sem fazer nada, só lendo e orando, fui aprendendo. Então, cuidado com o que você fala, porque alguém pode ouvir, e alguém pode dizer assim: então vamos ver se ele faz isso. Não era o Espírito Santo que ia, ele simplesmente estava falando assim: faça para envergonhar o diabo agora. Você disse que vai fazer, você faz. Muitas das vezes acontece isso: eu vou fazer isso, quando vem a luta, está difícil, eu vou largar, vou abandonar, não dá mais certo, não dá certo não, peguei aquela igreja lá para cuidar, mas rapaz, na quarta-feira eu preguei lá, tinha só 4 pessoas, não vou lá mais não, eita, não, isso não dá certo não. Nós começamos a olhar o que está diante dos nossos olhos. Se fosse olhar assim e falar hoje, 4 pessoas, manter uma igreja para pagar as contas, talvez não.
Mas quem mantém a igreja não é as 4 pessoas. Quem mantém a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem mantém a igreja é aquele que nos chamou. Quem mantém a igreja é aquele que nos escolheu. Quem mantém a igreja é aquele que te ungiu. Aquele que diz: vai que eu sou contigo até a consumação do século. Não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Aleluia. Nós precisamos dar mais ênfase para a palavra de Deus. Parar de olhar para as pessoas. Eu cansei de ver, né, hoje eu vi um vídeo que aí o pastor falou assim: isso é o Espírito Santo? Ele falou assim, porque alguém que está visitando essa igreja hoje, vai ver o que essa pessoa fez, e vai analisar e falar assim: isso não é Deus, isso não é Deus. Vai contar a história, ela saiu do altar rodopiando, saiu da porta da igreja, chegou no pátio, aí correram um do lado do outro, abriu a porta, ela foi para a rua rodopiando, e rodando, depois voltou rodando. Então eu pergunto, ele disse: alguém vai falar, isso não é Deus, isso não é Espírito Santo. Aí ele falou assim: o mover do Espírito Santo, você vê no dia a dia na vida da pessoa. Você vê a mudança, você vê a transformação, você vê as palavras que saem da boca, você vê as atitudes que é tomada, você vê a ordem e decência. Então tudo que passa disso, querido, não é o Espírito Santo. E Davi tinha se apossado, o Espírito Santo tinha se apoderado de Davi. Quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, a pessoa não faz mais o que ela quer, porque o Espírito Santo não deixa. Agora, quando nós somos apoderados pelo Espírito do engano, aí fica difícil. Então, querido, não sei qual é o gigante que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você pode se levantar em oração e levantar a sua mão e dizer: Deus, eu estou com esse problema, mas eu creio que o Senhor resolve. Esse gigante se levantou, mas ele pode cair. Essa doença veio, mas não é para a morte, porque a tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida. Ainda que eu morra, eu vou viver. Então essa doença não é para a morte. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem já viu o poder de Deus de curar um câncer sabe do que eu estou falando. Eu já vi Deus curar um câncer na minha frente. E eu cheguei naquele lugar quando o Espírito Santo falou assim: fala para ela que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. E falou para ela: fala para ela, dá para ela ler. E eu falei assim: lê João 11:4. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Então nós vemos que o gigante se levanta, mas o poder de Deus é ele. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Que você nessa noite saiba com essa palavra, querido. Não adianta eu ficar falando, que eu vou acabar errando aqui. Então eu quero que você só receba aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração nessa noite. Não saia daqui pensando que esse problema vai te matar. Pensando que essa solução, que não tem solução. Tem solução. E a solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. A solução se chama o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos louvar com Daniel e com o Devanir, para a glória de Deus. Pode apagar Emmanuel fazendo um favor de nós. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Pessoal da Amada Igreja, na paz, amém? Amém, Jesus. Glória. Oh, aleluia. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, poderoso. Aleluia. Oh, aleluia. Glória. Oh, Deus. Maravilhoso. Glória. Deus, não há como descrever tua grandeza e teu poder.
não há outro igual a ti. Oh, aleluia! Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Oh, aleluia! Glória! Oh, Jesus! Aleluia, aleluia! Glória, glória! Deus, não há como descer da grandeza em teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. A casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia. Glória! Oh, aleluia, Deus! Glória a Deus! Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Para todos sempre. Amém. Oh, aleluia! Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Para todos sempre. Amém. Oh, aleluia, Deus! Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todos sempre. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou
todos sempre. Amém. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Oh, meu Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipadora da confusão e traz luz para a escuridão. Oh, aleluia. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu vou. Se eu não te ouvir, eu peço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Oh, glória. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. A voz é Oh, aleluia, Deus. preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu vou. Se eu não te ouvir, eu peço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. A voz é tudo. Oh, aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Se nós não te ouvimos, Senhor, nós não somos nada, Senhor, sem ti, Pai. Glória. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Fala no seu povo, Deus. Aleluia. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus.
Toca-me com brasas do altar. Fala-me, se alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. A voz é livramento no meio do tormento. A voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. A voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. As palmas que é para o Senhor Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono da minha vida, da tua vida. Ele é dono da vida daquele que você põe nas mãos dele. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Terça-feira eu vou ministrar aqui no Conjunto Paulo Esperança. Se alguém tiver disponibilidade, quiser ir, tá? Convidado, tá bom? Vou no Conjunto Paulo Esperança ministrar terça-feira. Então, se você quiser ir, tiver disponibilidade, nós vamos estar ali, em nome de Jesus, glorificando a Ele, exaltando o nome dEle. Amém? Glória a Deus. Tendo as suas mãos para cá. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos. Colocamos os nomes dos enfermos, daqueles que precisam, na tua presença. Faça a tua vontade, faça o teu querer nesta noite, em nome de Jesus. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os dias da sua vida, e o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Vai em paz.